Voltando. Voltando para a parte final da nossa aulinha dessa noite. Vários aspectos sobre as duas leis novas, 13.641 e 13.642. Vamos voltando para pegar a parte final. Esperar o pessoal voltar rapidinho, estão voltando já. Vamos ver aqui, 11, vamos lá. Pessoal, em relação à Lei Maria da Penha, sobre a Lei Nova, a 13.641, quem perdeu é só ver o vídeo anterior. Aqui no Instagram, ele vai ficar gravado durante 24 horas, depois ele desaparece. Então, quem perdeu o primeiro bloco, assista depois o vídeo. Esse é o segundo bloco que eu vou terminar nele a Lei 13.642, que fala da Polícia Federal. Tá ok? Então vamos continuar. Vamos lá. Recapitulando. No bloco anterior, eu falei sobre a Lei Maria da Penha e comecei a falar sobre a Lei 13.642 de 2018, que foi publicada hoje e trata da nova atribuição da Polícia Federal. Expliquei para vocês que a Polícia Federal ela tem as suas atribuições elencadas lá no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. Falei também que lá no 144, parágrafo 1º, inciso 1º, existe aquela atribuição da PF ligada à apuração de crimes que geram repercussão interestadual e internacional que exigem repressão uniforme. Expliquei para vocês que esses crimes, a lei que veio para regulamentar quais são esses crimes, com repercussão interestadual e internacional, a lei que veio para regulamentar essa matéria foi a Lei 10.446 de 2002. Lá há vários crimes regulamentando esse dispositivo da Constituição Federal. Falei para vocês ainda que a lei de hoje, a 13.462, ela alterou a 10.446, porque ela acrescentou o inciso 7º no artigo 1º. Muito bem. Nós falamos sobre o conteúdo misógino, falamos também sobre os requisitos para aplicar esse inciso 7º, dei o exemplo da incitação e estupro e perguntei se a lei 10.446, se ela impedia as investigações realizadas pela Polícia Civil. Então eu perguntei para vocês, pessoal, suponhamos que um louco começa a incitar a prática de estupro pela internet. Isso gera uma comoção, uma repercussão interestadual. Vários estados brasileiros estão sendo afetados, as notícias na televisão, uma baita de uma repercussão. E o conteúdo misógino é claro, porque ele incentiva a prática de estupro. Em tese, esse caso se encaixa lá no inciso 7º da Lei 10.446, atribuição investigativa da Polícia Federal. Perguntei para vocês, nesse caso, mesmo sendo da PF, eu, delegado da Polícia Civil, eu posso investigar esse crime? Expliquei para vocês que, em tese, eu posso. Tá ok? Há jurisprudência nesse sentido. As polícias judiciárias, civis e federal, elas integram a segurança pública. Então, em tese, não há problema na Polícia Civil investigar um crime de atribuição da PF. E também não há problema na PF investigar um crime de atribuição da Polícia Civil. Paramos aqui. Muito bem. Mas há um porém, uma questão que já foi cobrada em alguns certames.
Pergunto para vocês, meus amigos do Instagram, do Periscope e do Facebook. O princípio que proíbe o bis in idem. Lembram do bis in idem? Daquele princípio que diz que eu não posso punir a pessoa duas vezes pelo mesmo fato? Esse princípio que impede o bis in idem, ele é aplicado, como vocês sabem, no processo penal. Eu não posso ter dois processos penais, duas ações penais, para punir o sujeito duas vezes pelo mesmo fato, certo? Sem problemas. Agora a questão é a seguinte, esse princípio que proíbe o bis in idem, ele se aplica no âmbito do inquérito policial? Olha que pergunta boa para cair na segunda fase de delegado de polícia, ou até na prova oral. Candidato, o princípio de vedação ao bis in idem, ele se aplica na investigação criminal ou ele só se aplica na fase judicial, na fase processual? O que vocês responderiam? E aí, se aplica ou não se aplica? Qual que é a opinião de vocês? Vamos interagir um pouquinho para não ficar só eu falando. E aí? Pessoal do Instagram, do Periscope, do Facebook, quem acha que se aplica? Se aplica o bis in idem? Se aplica ou não? Se aplica no inquérito? Se aplica? Somente na fase processual, sim. Diria que não, pois IP não é processo. O colegiado está dividido. Então anotem, há decisões do STJ determinando o trancamento de inquéritos policiais instaurados para apurar o mesmo fato. Há julgados do STJ que, a pedido das defesas, trancaram inquéritos policiais. E o fundamento na discussão foi o princípio que proíbe bis in idem. Vou dar um exemplo para vocês. Um caso que foi avaliado pelo STJ. Polícia Federal instaurou um inquérito policial para investigar determinados fatos ligados a um desastre ferroviário. PF. Polícia Civil também instaurou um inquérito policial para investigar esses mesmos fatos ligados a um desastre ferroviário. Mesmo fato, duas polícias investigando, uma federal e uma civil. A defesa dos investigados foi até o STJ e falou: olha, STJ, duas investigações sobre o mesmo fato, investigações simultâneas, elas geram constrangimento ilegal para o meu cliente. Tranque um desses inquéritos para que fique apenas um em curso. O que o STJ fez? Atendeu o pedido da defesa. Nesse caso do desastre ferroviário, como o STJ não vislumbrou a competência da Justiça Federal, STJ determinou o trancamento do inquérito da PF. Trancou da PF para continuar só na civil, porque em tese o crime seria de competência da Justiça Estadual. Então notem, embora exista jurisprudência, julgados admitindo que uma polícia pode investigar o crime da outra, essa orientação ela não resiste a essa jurisprudência do STJ, que envolve o princípio bis in idem, que proíbe o bis in idem. Então façam essa ressalva, tá ok? Então se aplica na fase de investigação, porque a fase investigativa ela não deixa de gerar um ônus, um constrangimento para o investigado, ok? Muito bem. Agora nós chegamos naquele ponto que eu citei no primeiro vídeo, nos julgados do STJ e do STF que envolvem competência, que envolvem WhatsApp, Facebook e Skype, tá ok? Vamos lá. Pergunto para vocês, Polícia Federal, eu, delegado federal,
Vou aproveitar essa lei nova que saiu hoje, a 13.642. Vou instaurar um inquérito para investigar um crime que envolve conteúdo misógino, que envolve internet e repercussão interestadual. Baixei a portaria, instaurei o inquérito, vou investigar esse crime. Muito bem. Pergunto para vocês, quando acabar a investigação desse crime, qual vai ser a justiça competente para julgar essa investigação minha, instaurada com base no inciso 7º da Lei 10.446? E aí, como que fica? Eu, delegado federal, da Polícia Federal, instaurei um inquérito com base nesse novo inciso 7º. Encerrada a investigação, quando eu fizer o meu relatório final, eu vou mandar esse inquérito para qual justiça? Qual justiça que vai ser competente para analisar esse crime que eu investiguei? Esse crime vai ser julgado pela federal ou vai ser julgado pela estadual? Justiça federal ou justiça estadual? Aqui vocês devem prestar muita atenção. Muita atenção. Funciona da seguinte forma. Como vocês sabem, as polícias civis, elas investigam, em geral, crimes que são julgados pela justiça estadual. Porque a justiça estadual, ela tem competência residual. Ela julga tudo que não é julgado pela justiça federal. Esse é o raciocínio. Agora, a justiça federal, ela tem a sua competência em um rol que está lá na Constituição Federal, lá no artigo 109. Então, para atrair a competência da Justiça Federal, é necessário que haja previsão lá na Constituição. Tem que ter a previsão legal. Então, isso significa o quê? A Polícia Federal, em regra, ela investiga crimes que são julgados pela Justiça Federal. Mas isso não quer dizer que sempre o crime vai ser julgado pela Federal. É necessário avaliar se esse crime ele está ou não lá no artigo 109. Então tomem muito cuidado. Muito cuidado. Ainda que a PF investigue um crime, se esse crime não está na competência da Justiça Federal, quem vai julgar é a Justiça Estadual. Professor, e como que eu faço para saber quando o crime praticado pela internet é da competência da Justiça Federal? Nesse caso, pessoal, na maior parte das vezes, vocês vão usar o artigo, anotem aí, artigo 109, inciso 5, inciso 5º, artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. Esse é o dispositivo que nós vamos usar na maior parte das vezes que está em jogo crimes praticados pela internet. Artigo 109, inciso 5, inciso 5º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse dispositivo ele fala da competência da Justiça Federal, tá ok? Então, para saber se o crime praticado pela internet se encaixa ou não nesse dispositivo, a gente precisa avaliar alguns requisitos segundo o Supremo Tribunal Federal. Se esses requisitos estiverem presentes, eu posso usar o 109, inciso 5º. E aí a competência vai ser da Justiça Federal. Anotem os requisitos, pessoal. Primeiro requisito: o fato deve estar previsto no Brasil e no estrangeiro como crime. Então anotem aí. Artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse dispositivo que fala da competência da Justiça Federal, decidiu que eu vou aplicar esse dispositivo para que o crime seja julgado na Justiça Federal,
desde que estejam presentes os seguintes requisitos. Primeiro, o fato deve ser crime no Brasil e também no estrangeiro. Crime no Brasil e crime no estrangeiro. Segundo requisito, o Brasil deve fazer parte de algum tratado ou convenção internacional que reprime, que obriga a combater esse crime. Segundo requisito. Terceiro, a conduta criminosa, ela tem que ter se iniciado no Brasil. E o resultado, de acordo com esse raciocínio, esse resultado ele tem que ocorrer no exterior. Ou ainda que ele não ocorra, que ele devesse ocorrer no exterior. Ou reciprocamente, começou no exterior e deveria se consumar no Brasil, tá? Ou reciprocamente. Muito bem. Preenchidos esses três requisitos, eu posso usar o 109, inciso 5º da CF. E aí a competência para julgar o crime praticado pela internet será da Justiça Federal. O que é importante vocês saberem, pessoal? O simples fato do crime ser praticado pela internet não atrai a competência da Justiça Federal. Não é porque o crime foi praticado na rede mundial de computadores que a competência da Justiça Federal é atraída automaticamente. Não. Para eu usar o 109, inciso 5º, para a competência ser da Justiça Federal, eu tenho que preencher esses três requisitos que eu citei para vocês. Então vamos treinar um pouquinho, eu vou dar um exemplo para ver se vocês entenderam. Vamos imaginemos que o agente, ele faz o seguinte, ele começa a publicar fotos, a divulgar, a disponibilizar fotos envolvendo pornografia de crianças e adolescentes. Fotos pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Ele começa a usar a internet para disponibilizar esse conteúdo. Em tese, ele está praticando o crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 241 do ECA. 241-A do ECA. Pergunto para vocês, esse crime vai ser julgado na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Como que vocês encaram essa bronca? Disponibilização de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Disponibilização na internet. Prática do crime do artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O agente está usando a internet. Qual que é a justiça competente para julgar esse crime? Justiça estadual ou federal? Olha que pergunta boa para cair na tua prova. Estadual ou federal? Como que fica? Estadual ou federal? A justiça, pessoal, competente, a resposta é depende. Cuidado com essa pegadinha. Eu acabei de falar para vocês, não é porque a internet é usada que eu vou atrair automaticamente a competência da federal. A gente tem essa tendência de cometer esse equívoco. Ah, professor, mas se ele está usando a internet é a rede mundial de computadores. Como ela é uma rede mundial, eu tenho a internacionalidade. Logo, eu atraio a competência da federal. Raciocínio está errado. Você só vai atrair a competência da federal quando presentes aqueles requisitos. Pelo menos é isso que você vai fazer com base naquele dispositivo que eu citei. Tá ok? No 109, inciso 5º. O que você precisa saber aqui? Você tem que analisar aqueles requisitos. Exemplificando para vocês. O que o Supremo decidiu? O Supremo Tribunal Federal decidiu o quê nesse crime? No 241-A
do ECA. O que o Supremo decidiu? Aqueles requisitos que eu citei para vocês, segundo o Supremo Tribunal Federal, nos casos de pornografia, lá do ECA, 241A e seguintes, esses crimes, eles vão ser julgados pela Justiça Federal, tá ok? Pela Justiça Federal, porque aqueles 3 requisitos estão presentes. Mas há um porém. Qual que é o porém? A Federal só vai julgar se esse material pornográfico for disponibilizado em sítios, em sites, em páginas de fácil e de grande acesso, que podem ser acessadas por qualquer pessoa do planeta. Então, se eu publiquei a foto da criança nua em um blog que está disponível na internet, uma página fácil, de fácil acesso, que não tem restrição, que qualquer pessoa no mundo pode acessar, a Justiça Federal é que vai julgar esse meu crime, porque está presente a internacionalidade. Não é necessário comprovar que alguém lá do exterior acessou esse blog, essa foto. Não precisa, pessoal. Basta que o agente publique o material pornográfico em uma página de fácil e amplo acesso. Basta esse acesso em potencial. Basta que alguém possa acessar. Não é necessário comprovar que alguém lá do exterior acessou. Tá bom? Esse é um ponto. Por outro lado, se eu divulguei esse material pornográfico no WhatsApp, no Facebook ou no Skype, se esse material pornográfico, se ele ficou restrito a um grupo de pessoas, significa que ele não está disponível para qualquer pessoa conectada à internet. Nesse caso, quando o alcance é restrito, não é competência da federal. Aí é competência da Justiça Estadual. Então a resposta para aquela pergunta que eu fiz para vocês é depende. Depende, professor. Se cair na sua prova, você vai falar depende. Depende. Para passar o trator. Depende porque, segundo a jurisprudência, o simples fato da internet ser usada para execução do crime, por si só, isso não atrai a competência da federal. Para atrair a competência da Justiça Federal, devem ser preenchidos aqueles 3 requisitos. E mais, segundo o STF, no caso de pornografia envolvendo a internet, no caso daqueles crimes do ECA, eu só vou atrair a competência da Justiça Federal se esse material for publicado em páginas, em sítios de fácil e amplo acesso, que qualquer pessoa do mundo pode acessar. Aí eu tenho a competência da federal. Agora, se esse material pornográfico ele fica restrito, se a internet é usada para divulgar ele e ele fica restrito para um grupo de pessoas, mandei num grupo do WhatsApp, um grupo restrito, mandei no chat do Facebook para alguém, mandei pelo Skype. Em todas essas situações, eu estou falando de um alcance restrito. Não é qualquer pessoa que vai acessar, é somente um grupo de pessoas. Se não tem amplo alcance, segundo a STJ, a competência vai ser da Justiça Estadual. Tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha. Tá certo? Pessoal, não estou conseguindo muito ler as mensagens porque são muitas subindo aqui no Instagram, no Periscope, no Facebook. E para não perder a concentração, eu não estou conseguindo ler, tá? Então, vocês mandaram alguma questão, alguma coisa, desculpa se eu não respondi, se eu não vi. É porque eu estou concentrado aqui para não perder o fio da meada. Qualquer coisa, mandem pelo inbox depois, pelo direct, deixem comentários, tá? Para eu não perder a concentração. Tá certo? Olha que bacana, uma hora e meia já de live, né? E tá bombando o pessoal no Facebook, aqui muita gente no Facebook, no Periscope, no Instagram, bastante gente ainda aqui, quase meia-noite já. Que bacana, que legal. Obrigado pela presença, pela companhia de vocês. Muito bom, uma hora e meia de live, né? Acho que deu para aproveitar bastante. Exploramos vários aspectos das leis novas. Gostaram da live?
O que vocês acharam da live? Curtiram? 2 blocos, né? E é assim que a gente tem que fazer sempre. Tem que passar o trator, tem que buscar diferenciais, tem que ter um conhecimento verticalizado, profundo, para vocês usarem armas especiais na guerra chamada concurso. Então usem sempre aquele mantra: o que todo mundo sabe não vai fazer diferença na tua prova. No meu caso, como professor, o que todo mundo ensina não faz a diferença para os alunos. Por isso, nós, como alunos e professores, precisamos buscar diferenciais, tá certo? Diferenciais. Ah, que legal que vocês gostaram. E acompanhem, né, a revisão minha do concurso de delegado de São Paulo, todo dia, pelo Instagram, pelo Stories. Não deixem de acompanhar as revisões diárias pelo Instagram, pelo Stories. Vou lançar aquele aulão online de véspera de delegado de São Paulo. Vai ser online, tá? Para todo mundo poder participar. Daqui a pouco eu vou divulgar. Quem quiser, tiver interesse, já manda direct para mim para garantir as vagas, porque serão limitadas, tá ok? Quero montar um grupo bem forte para a gente treinar com bastante afinco. Eu criei um grupo para o concurso de Pernambuco, delegado de Pernambuco, foi um sucesso, tratoramos, ficamos de madrugada, foi uma coisa muito louca, todo mundo gostou, ajudou muita gente aprovada, então eu quero fazer a mesma coisa no concurso de delegado de São Paulo, tá bom? Então é isso, pessoal, acho que eu não tenho mais nada para falar, né? Acabar de arrumar as coisas aqui, tá bom? Que bom que vocês curtiram, gostaram. E não deixem de me seguir, né? Quem não segue ainda, sigam lá no Instagram. Ah, e essas dicas que eu tô passando para São Paulo, pessoal, essas dicas valem para todos os concursos de delegado. Minas, Rio Grande do Sul, para todos os concursos de delegado, essas dicas servem. Eu tô focando em São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas as dicas falam de direito, falam de coisas que caem, que despencam. Então, se você vai prestar concurso em outro estado, você pode usar essas dicas com certeza. Pessoa que está estudando para defensoria, para o MP, para o judiciário, essas questões que eu elaboro para vocês, que eu levo para vocês, são questões que caem nos concursos mais difíceis. MPF, Magistratura Federal. Então as dicas servem para todos os meus seguidores, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe todos nós, boa noite, obrigado pela companhia, pelo prestígio, as lives bombaram hoje, com certeza vão ficar entre as mais vistas, contem comigo sempre, obrigado pelo carinho, pela força diária, vocês deixam os meus dias mais felizes, é por causa de vocês que vale a pena continuar esse trabalho gratuito nas redes sociais, contribuindo para a realização de sonhos. Me sigam lá no Instagram, no Periscope, no YouTube, no Snap, Delta Thiago com TH. E no Facebook, Delegado Thiago com TH. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e bora passar o trator. Valeu!